Vamos lá, então. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bianca, eu trabalho no time de relação com investidores da XP Asset. Sejam todos bem-vindos à live mensal referente a março. Temos hoje a presença do nosso economista-chefe, Fernando Genta, que vai comentar sobre o estudo realizado em relação ao panorama atual de vacinação no Brasil. Lembrando que a gente publicou nesta segunda-feira a Carta da Família de Fundos Macro, onde a gente tem o detalhamento desse estudo. O nosso time de relação com investidores colocou o link, o Pedro Chiesi, ali no Q&A para facilitar o acesso à carta. E temos também a participação dos gestores Marcos Peixoto, que é o responsável pela estratégia de renda variável, Júlio Fernandes, do time macro, e Fausto Filho, nosso gestor de renda fixa e crédito privado. O objetivo da live hoje é ser bem dinâmico. A ideia agora é que o Genta comente sobre o cenário de vacinação e, na sequência, os gestores vão contar um pouco sobre a performance dos fundos no mês de março. O nosso espaço de Q&A vai ficar aberto e, ao final da apresentação, as perguntas serão lidas e respondidas. Caso alguma pergunta não seja respondida, a gente segue à disposição através do nosso canal de relação com investidores, pelo e-mail ri@xpasset.com.br. Genta, a palavra está contigo agora, a apresentação já está projetada aqui, tá ok? Joia, obrigado, Bianca, bom dia a todos. Eu vou falar, como a Bianca adiantou, sobre o nosso cenário de vacinação, que foi alvo aí da nossa carta mensal. Se puder, eu tenho controle aqui, Bianca, ou você vai controlando daí? Eu posso ir passando por aqui, tá tranquilo. Tá bom, tá? Não, pode passar então, por favor. Começando pelo impacto que essa nova onda de Covid tem na economia brasileira. O gráfico da esquerda é um indicador de mobilidade do Google. Eles, com base aí em celulares, eles olham áreas de comércio, de lazer, estações de trabalho, então escritórios, e estações de transporte, basicamente ônibus, trem e metrô. E o que a gente vê é que a mobilidade em dezembro tinha praticamente voltado para o pré-crise. Ela cai em janeiro e no fim de dezembro, mas isso é no mundo inteiro, por conta das festas e os feriados de fim de ano, mas depois ela volta. E o que a gente vê no Brasil é que ela não só não voltou, ela estabilizou lá nos 20% abaixo do pré-Covid. Pré-Covid, eu digo fevereiro de 2020, como desde a piora com a segunda onda, ela vem caindo e hoje a gente já está voltando para onde a gente estava em março do ano passado. E isso acaba, de alguma forma, se refletindo nos dados econômicos. Então, o gráfico da direita, ele dá para a gente, a linha azul escura, as vendas no varejo do IBGE, que vão até janeiro. O último dado que a gente tem é janeiro de 2021, deve sair semana que vem, em fevereiro. E a linha azul clara são os dados da confiança do comércio da FGV, o indicador de situação atual da confiança do comércio. Esses gráficos, essas séries têm uma correlação muito boa, e o que a gente vê é que em fevereiro e março desabou a confiança e muito provavelmente a gente vai ter um colapso também das vendas no varejo. No restante da atividade, a produção industrial registrou a primeira queda em muito tempo em fevereiro, mas ainda assim sustentando um patamar alto, porque a indústria está tendo uma recomposição de estoque. Construção ainda está bem, as empresas ainda estão fazendo investimentos, comprando máquinas e equipamentos que deixaram de fazer durante a crise do ano passado, então a indústria não está mal, e serviço misto, né? Serviços prestados às famílias super baixo, aí 30% abaixo do pré-crise, serviços de comunicação mais relacionados aí a dados, internet, está indo bem, esses dados estão mistos. Mas a economia já está sendo atingida, então o PIB deve ser levemente negativo no primeiro TRI e um pouco mais negativo no segundo trimestre. A gente espera uma recuperação aí já ao longo do segundo trimestre, tá? Vamos deixar claro que por mais que o PIB do trimestre vá ser negativo, a gente vai ver a recuperação ao longo, especialmente no segundo semestre, com o nosso cronograma de vacina, que a gente começa a falar um pouco no próximo slide. Exato. Então, aqui essa tabela, ela dá para a gente o cronograma de oferta de vacinas. Então, o quanto que os laboratórios vão dar para o Ministério da Saúde de vacina. Uma vez que o Ministério recebe essas vacinas, ele demora aí uns 2 dias para distribuir para as secretarias estaduais, as secretarias estaduais demoram mais uns 2 dias para distribuir para as secretarias municipais, que aí fazem a campanha de vacinação. Obviamente que São Paulo é um pouco mais rápido, porque o Butantan já manda direto para a Secretaria do Estado o dado. Ainda assim, o que a gente vê aqui... Então, até março, essa tabela mostra o que foi de fato entregue. E de abril em diante é um cenário nosso.
Para o Butantan, em abril, a gente tem 9,5 milhões de doses entregues, que completam as 46 milhões de doses que o Butantan tem para entregar da primeira pernada do contrato, eles vão entregar. Então, nos próximos dias, deve chegar aí insumo para produzir e fechar essas 46 milhões de doses, e aí sobra ainda uns 3 milhões para maio. A partir daí, o Butantan, basicamente, a gente considera que vai respeitar o cronograma. Então, a gente tem um atraso do Butantan, mas eu apostaria até, dado que a Sinovac está fazendo um novo laboratório para produzir IFA na China, que o Butantan talvez entregue até no final de julho essas doses, mas o agosto é um dado que a gente tem mais confiança. O que vem sendo o nosso calcanhar de Aquiles vem sendo a Fiocruz. Então, a Fiocruz primeiro teve problema com a entrega, com a importação de IFA, o Butantan também teve, mas a Fiocruz teve mais problema que o Butantan. Depois, no começo da produção, uma peça quebrou na máquina, isso atrasou 15 dias a produção da Fiocruz e acabou fazendo com que eles entregassem muito menos vacina do que se esperava em março. Então, uma meta aí de 14 milhões de doses acabou virando 1,8 milhão de doses. Eles dizem que entregaram quase 3 milhões, mas eles estão dando, acredito eu, uma roubadinha aqui. Então, dada para piorar a falta de transparência, porque chegou nesse ínterim 1 milhão de doses de AstraZeneca da Coreia, mas elas são de um convênio que o nosso governo assinou com a Organização Mundial da Saúde. Como é a AstraZeneca também, e como isso aí foi entregue na Fiocruz está colocando como meta de dose brasileiro, que não é verdade. Qual é a boa notícia? A boa notícia, como funciona aqui rapidamente o processo? Eles recebem esse IFA, descongelam, entre aspas, preparam ele e já invasam. Só que uma vez invasado, isso ainda fica de 15 a 20 dias retido, depois que já está pronto o tubinho, 20 a 15 dias retido para testes. Então, eles pegam um lote grande e vão testar lá 100 amostras para ver se está tudo ok. Liberadas essas 100 doses, isso vai para o Ministério da Saúde. Você atrasou 15 dias no começo, e depois que isso fica pronto, você ainda precisa esperar mais 15 dias. Ou seja, quando você está com o processo funcionando 100%, no primeiro mês você ainda vai conseguir entregar de fato só 1/3, porque o resto vai ficar parado para amostra. No segundo mês, 2/3. Vai ser no terceiro mês só que você vai conseguir entregar full a sua capacidade de produção, por mais que você já esteja produzindo. O que eu quero dizer com tudo isso? Hoje em dia, a Fiocruz já produz mais doses do que o Butantan diariamente. É óbvio que eles frustraram na entrega de doses, mas eles já têm 18 milhões de frasquinhos prontos, 18 milhões de doses prontas, envasadas lá na fábrica de Bilmanguinhos. Agora, isso aí fica um tempo em teste. Eles vai começar a pingar essa semana já novas entregas da Fiocruz. Então, o ponto é o seguinte, o grande gargalo hoje para o Brasil é a importação de insumo. Não é mais a capacidade das fábricas a produzir, a Fiocruz conseguiu resolver esse problema, e não é a capacidade do SUS vacinar. A gente já vai falar um pouco sobre SUS. Mas o ponto é que o grande gargalo é a gente ter insumo, e óbvio que tem uma parte de logística das secretarias estaduais. Isso aí eu nem vou entrar no mérito aqui, mas a gente vai falar um pouco. Mas o que a gente já tem de insumo no Brasil, ou seja, todo mundo fala dificuldade em importar insumo. A Fiocruz, nos últimos 15 dias, recebeu insumo para fazer 23 milhões de doses. Então, tanto o Butantan quanto o Fiocruz já endereçaram essa questão. Pode ter problema lá na frente? Pode. Isso aí pode ter alguma questão. A China proibir exportação? Pode, mas são empresas privadas chinesas que estão exportando, tá? Então, não é tão simples quanto as pessoas pensam, e a gente, sinceramente, não tem nenhum indício que o atraso foi por questão de retaliação à política externa do Brasil. Tanto que depois que normalizou, isso andou bem. Só que a informação mais relevante hoje, entre doses prontas já entregues e insumo para fazer doses que já estão no Brasil, a gente tem 84 milhões de doses já em território nacional que vão com certeza ser entregues até maio. A não ser que pegue fogo na fábrica, mas essas doses já estão no Brasil. Essas doses são suficientes para imunizar todos os idosos do Brasil até maio. Então, a frase do Dimas Covas, o diretor do Instituto Butantan, que isso aí deve ficar só para julho, imunizar idoso e os adultos até dezembro, se der sorte, não faz sentido nenhum. Esse é o ponto, ele está olhando só para a produção do Butantan, e dois, eu não sei as razões, ele tem os números, então ele que responda pelo que ele está falando. Mas a primeira mensagem que a gente quer passar aqui, a gente acompanha diariamente tanto a importação de IFA quanto o fluxo de produção. As vacinas para vacinar todos os idosos até maio já estão no Brasil. Isso é um negócio que pouco a gente fala. Pode passar, por favor, Bianca. E aqui, esse gráfico, ele só mostra o nosso cronograma da XP de entrega de doses, ele é a linha azul,
O cronograma do governo é a linha amarela. Então, o nosso cronograma ele já é muito mais conservador do que o do governo. São 200 milhões de doses a menos que a gente tem no nosso cenário. Por que a gente tem tanta dose a menos? Porque a partir do segundo semestre, a Fiocruz vai começar a produzir doses com IFA brasileiro. Então, eles eliminam esse gargalo de ter que importar IFA, mas eu acredito, é muito difícil esse processo. Eu acho que eles não vão entregar. Devem atrasar. E no nosso cenário, mesmo os IFAs importados, a gente coloca que eles vão entregar isso aí só em julho. Vai atrasar, desculpa, agosto eles terminam de entregar. Então, no nosso cronograma, a gente já tem 2 meses de atraso do que a Fiocruz tem que entregar, e entregando só metade do que ela prometeu. A gente zerou o quanto eles vão produzir de IFA brasileiro. Eu acho que eles vão conseguir produzir, mas a gente está tentando ser conservador, porque, de novo, o nosso intuito com esses cenários não é agradar governo A ou B ou entrar em debate de rede social, é fazer as nossas projeções aqui. Nosso cenário, a gente olha isso aqui pensando em como alocar nosso portfólio. Além disso, vacina da Organização Mundial da Saúde, eu zerei. Eu considero que a segunda pernada não vem nada. A vacina russa, a Sputnik, que está nos jornais de ontem, eu considero que é 0. A vacina indiana, eu considero que é 0. Eu não considero aqui a possibilidade de o setor privado importar vacinas que não estejam no Programa Nacional de Imunização. Ou seja, tudo aqui foi feito. O cenário muito mais provável é que tenha mais vacina do que a gente tem aqui. Então, a gente está tentando ser bastante conservador, embora eu acho que vai ter menos do que no cenário do governo federal. Pode passar, por favor, Bia. Aqui a gente já vê, então, nosso cenário ele se baseia basicamente em 2 coisas. Tá? 1, a entrega de vacinas. 2, a gente trabalha com a premissa que 85% dos brasileiros vão querer se vacinar. Por que 85%? Eu trabalhava com 75% até pouco tempo atrás. Tá? Porque olhando para o mundo, nenhum país está vacinando isso. A demanda por vacina é pior, porque tem gente que não quer tomar. E 2, olhando para os grupos que já são vacinados no Brasil há tempos, então, por exemplo, a população com mais de 80 anos, que começou a ser vacinada em janeiro, esse número não bate 85% ainda. Então, para mim, parece um teto. A gente não vai conseguir vacinar mais, embora vá ter vacina. E aí eu considero que uma vacina entregue num mês, metade dela é aplicada naquele mês, metade no mês seguinte. Por que eu faço isso? Isso tudo de abril para frente. De março para trás eu uso dados certinho, para a gente ter os microdados. Eu uso isso porque eu não sei que dia vai ser entregue a vacina. Então, vacina que vai ser entregue no dia 1º vai ser toda aplicada naquele mês. Vacina que for entregue no dia 31 vai ser aplicada toda no mês seguinte. Então, aqui é uma premissa de meio a meio. Então, 85% dos brasileiros vão tomar vacina, metade das doses no mês que entrega, metade no mês seguinte. Coronavac, 2 doses no intervalo de 21 dias, que é a média. AstraZeneca no intervalo de 90 dias. Pfizer no intervalo de 30 dias. Eu considero que uma pessoa está imunizada, e com base na ciência, nos dados, com 2 doses de Coronavac, 2 doses de Pfizer ou 1 dose de AstraZeneca. 1 dose de AstraZeneca, 1 mês depois você já está imune. Mas você vai tomar a segunda dose de reforço. Tá? Então, aqui essa tabela de número acumulado de pessoas imunizadas, ela dá isso. Quantas pessoas naquele mês já tomaram ou 2 doses de AstraZeneca, ou 2 doses de Pfizer, 2 doses de Coronavac, 2 doses de Pfizer, ou 1 dose de AstraZeneca. Quem tomou uma, ainda vai tomar a segunda de AstraZeneca na frente. Primeira coisa que a gente vê interessante, por mais que 80% das vacinas sejam da Coronavac até agora, o número de pessoas imunizadas no momento, ela é praticamente o mesmo entre as duas. A gente tem 4 milhões de pessoas, 4.300 de Coronavac e 4 de AstraZeneca. Por quê? 80% das doses de Coronavac aplicadas até agora foram primeira dose. E 99% das doses de AstraZeneca foram primeira também. Então, ou seja, a pessoa que tomou uma com AstraZeneca está imunizada, a pessoa ainda vai precisar tomar a segunda com Coronavac. Por isso que no mês seguinte, a Coronavac dá esse pulo de 4 para 16 milhões. O que a gente vê nessa tabela? E aqui, se vocês forem ver a linha de setembro, a gente bate 174 milhões de pessoas imunizadas, isso dá 85% da população jovem do Brasil. População adulta, perdão. A gente não está considerando aqui pessoas com menos de 18 anos. Todas as nossas contas são com 18 anos ou mais. Tá? A gente vê que, primeira coisa, em maio, a gente já teria vacinado todos os grupos, imunizado, não vacinado, todos os grupos prioritários. Então, a gente tem 60 milhões de pessoas, são 58 o grupo prioritário. Então, todos os idosos do Brasil que quiserem se vacinar, e a gente está considerando que 85% vão querer, já estarão vacinados, imunizados em maio. Uma parte desses idosos ainda vai precisar tomar a segunda dose de AstraZeneca, mas já vai estar imunizado e as doses estão garantidas. Então, a nossa projeção de estoque sempre considera reservar a dose para a segunda mais à frente.
E o segundo ponto é, das 100 milhões de doses da Pfizer, no nosso cronograma só vai precisar usar 25 milhões. 75 milhões a gente não vai usar. E das vacinas da Janssen, que a gente comprou e que devem chegar a partir de setembro, a gente não vai usar nada. Tá? Então, esse é o ponto. Vai sobrar vacina. Eu chuto que essas vacinas vão ser usadas em recall de idoso que tomou Coronavac, mas isso vai ver mais para frente. Pode passar, por favor. Aqui é a mesma informação, só que por faixa etária. Então, a gente trava em amarelo quando você vacinou todo o grupo. Então, é aquilo que eu falei. Os idosos, que são a primeira coluna, acima de 60 anos, todos eles imunizados a partir de maio. Em junho, a gente já imunizou todo mundo com mais de 50 anos. E isso é importante, eu vou mostrar lá para frente, porque quem morre, quem é internado no Brasil, é quem tem mais de 50 anos. Isso não quer dizer que seja zero o número de jovens que morrem e estão internados, mas eles não geram problema para o sistema de saúde. E aqui o que a gente vê nessa nossa tabela é que, em setembro, 34 milhões de imunizados entre 18 e 29 anos, ou seja, em setembro acabou o programa de vacinação no Brasil nesse nosso cenário. Acabou, está todo mundo vacinado. Isso depende um pouco de importar IFA? Depende. Agora, se a Fiocruz não conseguir entregar nenhuma vacina a mais do que tem hoje, do que aquelas 40 milhões que eu falei que já estão em solo nacional, quando que a gente acabaria de vacinar os jovens? No mesmo mês de setembro. Por quê? Porque a gente ainda tem 75 milhões de doses de Pfizer, que eu não estou usando aqui, e tem 38 milhões de doses da Janssen, que eu também não estou usando aqui. Ou seja, e ainda tem as vacinas do Butantan, que em tese teriam que produzir mais 30 milhões, que acho que o governo vai cancelar isso. Ou seja, se não tiver um problema de logística ou de incêndio em laboratório no Brasil, a gente tem muita confiança com esse número aqui, porque é o que já está de dose no Brasil. Tá? Então, pode passar, para eu fechar aqui minha parte. Esse gráfico, para mim, ele é crucial, mas ele é o que a gente tem menos convicção, no seguinte sentido. Eu tenho muita convicção quanto ao cronograma de vacinação, especialmente vacinar os idosos em maio, que essas vacinas já estão no Brasil. Estou sendo repetitivo, porque eu não sei por que isso não é falado, mas essas vacinas já estão no Brasil. Agora, o impacto disso na saúde pública, a gente considera que tem uma eficácia de 90% em casos graves e mortes. É o que os estudos mostram 100%, mas até a gripe mata. Então, Coronavac é 50% de pegar, mas ter caso grave e morte, eles não tiveram nenhum. Mas a gente está trabalhando com 90%. O que a gente vê que, imunizando os idosos em maio, até maio, o efeito máximo é junho, porque a partir do mês seguinte eles já estão imunes, e a gente vê que lá as mortes já caem 80% de um cenário que não tivesse vacina nenhum, e a utilização dos leitos de UTI já cai em 65%. Por que mortes caem um pouco mais? Porque as mortes estão ainda mais concentradas nos idosos do que os leitos de UTI. Então, 90% das mortes vai para quem tem mais de 50 anos, 75% dos de leitos de UTI. O que a gente vê aqui é o sistema de saúde, ele normaliza, além das mortes, o sistema de saúde normaliza a partir da virada do semestre já. Então, aí seria a faixa verde em São Paulo e mais. Muito provavelmente as pessoas voltariam aí a atividades que elas não estão fazendo hoje. Então, acho que esse é o gráfico mais importante, evidentemente. A vacina, isso aqui é resultado da vacina, então, obviamente, isso decorre do cenário de vacina, mas eu deixo claro que aqui a nossa vantagem comparativa é muito menor. Você pode ter novas cepas, pode ser que a vacina não seja tão eficaz quanto parece. Então, isso aqui é com base nessa premissa de 90% das vacinas, que parece uma premissa razoável. Os dados no mundo inteiro sugerem até agora que as vacinas funcionam, mas aqui eu vejo muito mais risco nesse resultado do que na dinâmica de vacina. Pode passar, por favor? Isso aqui, e esse último gráfico, é para mostrar que esse ritmo de vacinação no Brasil já é uma realidade. Então, ontem, segunda vez que a gente bate o recorde, isso não está na capa de nenhum jornal, mas a gente vacinou mais de 1 milhão de pessoas de novo ontem. Então, vacinar 1 milhão de pessoas, que é o nosso programa ali, já é uma realidade no Brasil. É o que mostra o gráfico da esquerda. A gente vê que ele também é volátil, porque as pessoas não vão se vacinar no final de semana, que, enfim, prefiro nem tecer comentários do que eu acho sobre isso, mas as pessoas preferem curtir o fim de semana e se vacinar durante a semana. Mas a gente vê de novo que ontem vacinamos mais de 1 milhão de pessoas, quinta-feira passada a gente também tinha vacinado mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, quando a população não quer curtir o feriadão, a gente já está vacinando mais de 1 milhão de pessoas por dia. E o gráfico da direita, a linha pontilhada azul, é o nosso cenário, e aí a linha cinza pontilhada e a linha vermelha é um pouco do que sai no noticiário. Se a gente mantiver esse ritmo de vacinação, a gente nunca vai vacinar todo mundo. Mas é agora que as doses começam a chegar de forma mais pesada, porque a Fiocruz, que já tem 18 milhões de doses, vai começar a desovar essas doses, porque elas já vão ter passado pelo período de teste. Quais setores que a gente acha que ganham com isso na economia, para fechar minha parte aqui? Serviços prestados às famílias. Então,
Com a vacinação universal dos idosos em maio, no segundo semestre você já tem uma outra dinâmica para turismo, serviços pessoais, educação, academia, saúde, hospitais mesmo estão sendo prejudicados. Então, são esses setores, e aí que é quase metade do consumo das famílias no PIB, que a gente aposta como os grandes vencedores desse cronograma. É isso a minha parte, pessoal. Encerro aqui. Obrigada, Genta. Pessoal, reforçando que grande parte das informações que a gente publicou aqui estão na carta, tá? Que o link também está ali no Q&A e ele está aberto para vocês enviarem suas dúvidas. Júlio, por favor, se puder comentar sobre a performance dos fundos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais um call aqui da XP Assets. No mês de março, a gente já vem ressaltando, e eu queria falar mais uma vez, né? Nós completamos aí agora, no dia 24 de março, 5 anos de histórico dos fundos da família Macro, né? O nosso primeiro fundo XP Macro começou ali em 2016 e a gente sempre ressalta, não foram momentos fáceis, né? Apesar de ter tido um período benigno no início, mas a gente teve lá em 2016 a eleição do Trump, 2017 o Joesley, todos viram, 2018 um ano muito complexo, até o mais difícil do nosso histórico, com greve dos caminhoneiros, uma eleição que a gente se protegeu, né, para preservar capital. 2019 foi um ano um pouquinho mais tranquilo, e 2020 a Covid, né, que eu gostaria até de começar a nossa exposição aqui, o ano que não acabou, né, 2020 é aquele ano que a gente acreditava que seria temporário, né, que a gente ficaria em lockdown de 6 meses, que o fiscal no Brasil seria temporário, a piora se restringiria a 2020, mas, infelizmente, o ano que não acabou continua e a incerteza permanece. Eu acho que esse é o principal ponto dos mercados brasileiros, a incerteza. O fiscal brasileiro, infelizmente, ele não sai do radar, não sai do noticiário, e é por isso que os nossos prêmios de risco, né, se a gente olhar a bolsa em relação a outras bolsas, se nós olharmos a curva de juros no Brasil, se nós olharmos a nossa moeda em relação a outras moedas, tem um prêmio gigantesco, basicamente por causa da pandemia que não acaba, né? 2020 não acaba, e o fiscal no Brasil, que já mudou de nível, a gente está no nível de partida muito pior. Infelizmente, a incerteza sobre a trajetória da nossa política fiscal, ela não termina, tá? Por isso que a gente continua passando por dificuldades, os nossos ativos estão muito descontados. O Genta fez uma bela explanação aí sobre o nosso cenário de vacina. Eu queria até ressaltar, assim, parte das nossas posições em Brasil, né, que são muito mais cautelosas que no início do ano, parte das nossas posições estão ancoradas nesse cenário de vacinação que, no nosso entender, vai ser mais eficiente e mais rápido do que o mercado espera. Então, se isso tudo realmente se confirmar, nós vamos ter uma reabertura, né, um pouco antes do que o imaginado, e essas questões fiscais e até os embates políticos que a gente está vendo dentro do governo, a gente acredita que possam se dissipar aí no meio do ano para frente. A gente pode ter uma retomada mais forte da atividade. Se Deus quiser, o fiscal vai sair um pouquinho do radar e até a questão do governo, dos embates com os outros poderes, vai melhorar um pouquinho. Falando rapidamente do cenário externo, a gente virou o ano e continua muito, muito, muito otimista com o cenário de atividade global. Estados Unidos, a Europa deve se recuperar agora, né? Está passando por um período mais difícil agora no segundo TRI, a partir do terceiro TRI. Japão, China, um cenário global muito estimulativo, é o que a gente chama de reflation, né? Um cenário em que os ativos passam por um momento muito benigno, em que a atividade econômica é muito forte, baseada em estímulos monetários e fiscais cada vez maiores. A gente está vendo a economia americana aí dando novos estímulos, né? 1,9 trilhão já passados e um programa de infraestrutura que poderá ser votado para frente. Então, uma atividade muito forte, com estímulos que não vão sair do radar tão cedo, né? Tanto fiscais quanto monetários, gera um cenário muito, muito bom, até bom demais para os ativos de risco, né? Quais são os riscos para esse cenário? Os riscos é que as autoridades errem no grau de estímulo, né? Estão dando tanto fiscal que pode gerar um risco de inflação, algo adormecido, né? Há tantos anos a gente não fala mais de inflação. Esse é um dos principais riscos aí
a gente tem visto algumas lives, outras pessoas falando, e realmente eu acho que, eu concordo, um grande risco são as autoridades monetárias serem muito lenientes, esquecerem que pode existir inflação. Então, esse excesso de estímulos, principalmente na economia americana, pode acordar, né, aquele gigante adormecido, que é a inflação, e é por isso que os mercados estão começando, né, em todo o mundo, a elevar as taxas de juros longas. Tá? Então, apesar deles ancorarem a parte curta, a gente não acha que o Fed vai subir juros tão cedo, né, pelo menos até 2023. Apesar disso, os mercados começam a precificar risco na parte mais longa. Então, é um cenário muito benigno. Nós temos hoje uma das nossas principais posições desde o início do ano é comprado em bolsa americana, e para se proteger desses riscos de aumento de expectativa de inflação, nós temos uma posição relevante tomada em juros de 10 anos americanos. Tá? Então, isso foi um dos grandes retornos que a gente teve também no mês de março, né? Bolsa americana, juros americanos, é um tema benigno e que a gente acha que vai continuar prevalecendo nos próximos meses. Falando de Brasil, nós estávamos muito otimistas no início do ano, mas o nosso equilíbrio é muito instável, como eu falei. Né? Esse fiscal que não sai da nossa cabeça, infelizmente, voltou à discussão com a piora da pandemia. Então, nós, durante no início de março, ali, meados de março, nós decidimos reduzir parte do risco Brasil no nosso portfólio e voltamos agora a concentrar os nossos riscos principalmente na Bolsa Brasileira. Nós acreditamos que esse processo de vacinação, mais rápido do que o imaginado pelo mercado, pode gerar uma reabertura da economia mais cedo e a gente pode ter uma retomada mais robusta a partir aí do final do primeiro semestre, início do segundo semestre. Então, em Brasil, nós estamos concentrando nossas posições na Bolsa Brasileira, basicamente em IBOV. Montamos também uma carteira de ações concentradas num tema, né? Um tema reabertura econômica, que vocês estão vendo, devem estar ouvindo muito por aí. Então, uma carteira concentrada em algumas ações específicas que vão se beneficiar desse cenário de reabertura. Se nós olharmos para a Bolsa Americana e outras, essas ações ligadas à reabertura já andaram muito. E no Brasil, a gente acredita que ainda tem muito espaço para andar. Então, infelizmente, devido à questão fiscal que não sai do radar, o mercado de juros e o mercado de câmbio, o real, no nosso entender, não são as melhores alocações no momento. Nós preferimos concentrar no mercado de bolsa e, como sempre, temos sempre procurado proteções ao nosso portfólio. Desde o início do ano, nós viemos carregando uma posição tomada no CDS de 5 anos do Brasil. Isso andou muito bem, saiu de 150 bases, hoje está em níveis de 220. E nesses níveis, a gente preferiu zerar essa posição de proteção e trocar para uma posição comprada em dólar real, majoritariamente via opções. Se o mercado estressar por alguma questão fiscal, né, nós acreditamos que os meses de março, que já passou, abril e o início de maio serão os meses mais difíceis que a gente vai ter que trilhar. Né? Os meses de discussão fiscal, auxílio, rompe o teto ou não rompe. Então, a gente prefere ter essa proteção e, basicamente, o nosso portfólio em Brasil é Bovespa, carteira de reabertura, com proteção no câmbio via opções. Eu queria só reafirmar, os próximos meses vão ser os mais difíceis, que nem eu falei, abril, início de maio, mas, no final, a gente acha que o Brasil vai passar por esse período. A gente não rompe o teto de gastos, é importante dizer isso. O governo consegue, através da vacinação, sair desse período difícil de discussão até do governo, né, com outros membros do Congresso, pressão da sociedade, e a gente passa por isso. Claro, a gente passa com um governo mais fraco, que vai provavelmente ter mais dificuldade em passar reformas, mas é aquele Brasil que não é explosivo, mas não quebra. Então, por isso, concentrar nas posições que a gente acha que tem maior potencial, nesse caso, Bolsa, com as devidas proteções. Por fim, no mercado global, a gente tem também uma pequena posição comprada na Bolsa chilena, e a gente veio carregando também algumas posições tomadas no Chile, que a gente zerou recentemente, algumas posições aplicadas no México, que a gente encurtou, né, devido ao fim do ciclo de queda, no nosso entender, no México, e é basicamente isso. Eu acho que, por enquanto, é só, depois a gente responde a mais questionamentos no final. Muito obrigado. Obrigada, Júlio. A gente passa a palavra para o Peixoto agora, comentar a performance dos fundos de renda variável.
Bom, vamos lá, pessoal. Comentar um pouco da visão aí que o Fernando e o Júlio já falaram. Acho que o mês de março tem sido bem, sei lá, diria que esquizofrênico, né, para a Bolsa, falando um dia o mercado quer operar um pouco dessa reabertura, um dia quer operar um pouco de commodity, então você tem tido bastante volatilidade intrasetorial dentro da Bolsa, tá? Os macro temas que a gente tem hoje, eu diria, acontecendo no mundo afora, basicamente commodities, reabertura e tech, né? São, diria que, os 3 grandes temas que têm gerado bastante volatilidade ali nos mercados. E a Bolsa tem operado muito nessa incerteza, né? Assim, cada dia os setores estão indo para algum lado. A gente tem procurado se posicionar dentro de stock picking, tá? De certa forma neutra. A gente está com a carteira relativamente balanceada, tá? Do jeito que eu prefiro fazer a gestão aqui do fundo, para não ter uma exposição única a um único tema. Então, hoje a nossa carteira está relativamente bem pulverizada. A gente fez uma redução razoável de commodities dentro do portfólio. Então, olhando ali para o início do ano, até fevereiro, a gente estava mais ou menos entre 20% e 30% do fundo em commodities. A gente veio reduzindo isso. A gente reduziu bastante posição ali de celulose, né? Suzano e Klabin, a gente praticamente zerou a posição. Era uma posição grande do nosso fundo ano passado, até mês passado. Basicamente, a gente zerou não é por conta de macro temas, pelo contrário, né? Como a gente faz a gestão aqui, realmente é no stock picking. A gente entende que o setor de celulose já andou bastante. Você teve ali, aparentemente chegou no topo ali que a gente acredita para preço de celulose. Então, daqui para frente, a gente acha que o momento fica um pouco mais complicado, apesar do valuation ainda não estar extremamente caro, mas a gente preferiu abrir espaço para outros setores. Então, a gente fez essa redução no portfólio, a gente reduziu também, recentemente, a gente zerou posições que a gente tinha de Marfrig e SLC. Então, com isso, hoje, nossa posição em commodities está basicamente em torno de 10% do fundo, fazendo sempre em base do Investor FIA, né? A gente tem ali posições de Vale, CSN e Usiminas, somando ali perto de 10% do fundo. Dentro do segmento online, né? Posso falar um pouquinho também, a gente tem mais ou menos alguma coisa perto de 12% do fundo. Desses calls de reabertura, né? E aí, sim, a gente pode somar um pouco de transporte, varejo, etc. Somar tudo dentro do portfólio, a gente está ali em torno de 15% do fundo. Então, e aí o resto do fundo, naturalmente, com outros setores como saúde, que a gente tem em torno de 10%, e utilities também, que a gente tem em torno de 15%. Então, é um portfólio que está bastante pulverizado em termos de macro setores. Eu acho que dentro de um ambiente de incerteza é o que a gente entende que seja realmente melhor do que apostar para um outro lado, dada essa volatilidade grande dentro da Bolsa. Tá? Isso falando de forma geral. Entrando um pouco no micro aqui, então, eu acho que a gente teve um mês bastante complicado, principalmente para o setor tech, olhando lá fora, né? E aí é até curioso, quando a gente olha a performance da Nasdaq, né, contra o intrasetor, dentro do setor, a abertura, né, teve uma certa disparidade grande entre as big caps e as empresas menores, principalmente as empresas que não geram lucro, né? Então, se você olhar ali o índice das empresas que não dão lucro na Nasdaq, que é bastante coisa, né? Hoje em dia tem bastante empresas não lucrativas com market cap relevante, tiveram uma performance bem ruim no setor de março, enquanto que as large caps tiveram uma performance bem razoável. Então, seria um descolamento quando a gente olha o Nasdaq em si, não diz tudo dentro da bolsa, né? Então, setores basicamente de que empresas que têm pouco lucro, né, ou não dão lucro, basicamente você teve uma performance muito afetada pela abertura de juros americano. Então, são setores naturalmente com uma duration mais longa, que o valor está muito na perpetuidade, e realmente razoável ver esses setores indo pior quando você tem um aumento da taxa de desconto. Então, acho que foi isso um pouco que aconteceu dentro da bolsa lá fora e que acabou tendo entrando aqui dentro do Brasil, né? Acabou espirrando dentro do Brasil. Entrando no nossa carteira especificamente, né? A gente tinha feito um aumento relevante ali em lojas americanas do B2W, por conta da potencial fusão. O setor acabou sofrendo bem no mês, eu acho que foi muito em cima dessa, como eu falei, dessa realização de setores de tech. Apesar da loja americana ser uma empresa lucrativa, a B2W não é, então, olhando consolidado, né? É uma empresa, sim, que tem bastante valor na perpetuidade. Então, acredito que sofreu muito por conta disso, muito menos em função do micro em si. A fusão em si ainda não saiu, a gente espera que tenha novidade no mês de abril, então é esperado que os termos da potencial fusão saiam ainda esse mês. E aí a gente vai saber exatamente quais são o mercado ainda tem bastante receoso com esse tema, tem bastante dúvidas. A gente acha que hoje é uma simetria muito boa, então a posição que sofreu ali no mês de março, mas a gente mantém a posição ali, esperando eventualmente os termos da fusão para decidir se a gente eventualmente até aumenta a posição. Então, acho que esse foi o destaque ali negativo no mês.
De destaque positivo na carteira foi a posição de Equatorial, foi um case que a gente foi aumentando, inclusive, ao longo do mês, hoje é em torno de 6% ali do Investor FIA. Equatorial anunciou no final do mês ali uma aquisição do grupo C3E, aí da região do Rio Grande do Sul, uma aquisição que a gente não esperava, o mercado não esperava que a Equatorial fosse comprar esse ativo, você tinha ali a CPFL como grande favorita, enfim, e aí acho que a Equatorial mostrou um pouco do seu valor para o mercado, uma empresa que veio crescendo bastante por M&As. A gente, pelas contas que a gente conseguiu calcular, a gente imagina uma geração de valor de mais ou menos em torno de 5%, se ela conseguir levar a C3E para os padrões de custos que ela tem. Então, foi um case bem legal, que a gente não esperava, um upside risk ali não estava contemplado, e a gente acha que a agenda para maio ainda está bastante forte em termos de potenciais M&As por conta do setor de saneamento, né? A gente deve ter a privatização ali da SEDAI, a gente tem diversas empresas de saneamento indo para a privatização, então a gente acha que pode ter a Equatorial com certeza é uma das potenciais competidoras aí que vão entrar nesses leilões, a gente ainda acha que pode ter valor ali escondido vindo desses novos leilões, por isso a gente mantém a posição. Tá? No mais, assim, de posições do portfólio, a gente iniciou uma posição ali intermédica, acho que o setor de saúde como um todo, né, o setor sofreu bem ali no último mês, a gente está passando agora pelo mês de abril um setor com bastante oferta no mercado de capitais, então a gente está tendo um re-IPO agora do grupo DASA, que fechou ontem, a gente vai ter o Mater Dei, a gente vai ter o grupo Cora, então tem diversos hospitais ali, basicamente mais de 5, 6 IPOs vindo no setor, e naturalmente é um setor que está sendo usado de funding para esses IPOs. Mas a gente vê isso mais como oportunidade, né? Então, a própria Redditor que a gente tem no portfólio também sofreu ao longo do mês. E aí a gente aproveitou para iniciar a posição no intermédio, que é uma posição ainda pequena. O papel basicamente voltou para os patamares pré-fusão com a Epvida. Ela saiu de 80, bateu 100, hoje em dia está 80 novamente. Então, a gente está enxergando isso como oportunidade para iniciar uma posição que a gente não tinha. Um setor aí que eventualmente a gente está olhando para aumentar, tá? Tem toda a questão do Covid, que no curto prazo está aumentando ali um pouco de pressão em termos de sinistralidade das operadoras, mas a gente vê como algo muito temporário e não perene. Bom, acho que é isso. Não comentei as principais mudanças. Vou deixar agora um tempinho para o Fausto falar um pouco de renda fixa. Obrigado, Peixoto. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. E sempre bom poder ouvir aqui os meus sócios traçando os panoramas nas suas respectivas áreas de atuação. E falar um pouquinho de renda fixa, que o Júlio falou do nosso imbróglio fiscal, que já dura muito tempo, Peixoto falou de esquizofrenia dentro dos setores da Bolsa. E na renda fixa eu vou relembrar a todos aqui que a gente voltou a subir os juros. Então, agora no mês de março, o Comitê de Política Monetária voltou a subir os juros, que estavam em 2% ao ano, foi uma alta de 0,75%. E vale lembrar que esse era um movimento, né? A gente, enfim, um ciclo de queda que havia começado em outubro de 2016, então grande parte dos investidores ainda não tinham lidado com o ambiente de alta de juros, e por mais que o Banco Central, né, viesse telegrafando, enfim, em conversas com o mercado, quando a gente começa a se deparar com o ambiente de alta de juros, sempre traz alguma confusão e, sobretudo, para os ativos dedicados, o primeiro momento é sempre mais difícil. Então, inegavelmente, essa é a grande mudança do cenário de renda fixa local. E a gente começa a discutir aqui, né, qual seria a Selic terminal. Aqui, o time do Fernando Genta tem uma Selic finalizando esse ano nos níveis de 5%, e no ano que vem, né, nos níveis de 6%, a Selic mais normalizada. Então, inegavelmente, isso tem impactos diretos em todos os setores, e no caso dos investimentos, em especial os ativos de renda fixa, a gente entende que ela volta a ficar atraente depois de um período aí de esquecimento por parte dos investidores. O que é interessante notar é que, diferente do passado, o setor corporativo, que basicamente aqui se financia, toma dívidas, né, atreladas ao CDI, está muito mais bem preparado do que no passado. Então, se a gente olha lá para o período pós-alta de juros, que começou ali em 2014 e foi até 2016, a gente, eu comentei muito isso, né, a gente notava o quão pesado para as empresas era, né, carregar dívidas ali que tinham um componente do CDI de 14,25%, mais o prêmio de risco, o spread de crédito, que sem dúvida pesavam muito,
né, nos seus resultados, naturalmente uma despesa financeira muito pesada. Como a gente agora acredita que a Selic, normalizada, ela é mais próxima de 6%, algo de 6%, pode ser um pouquinho mais para cima, talvez um pouquinho mais para baixo, a gente entende que isso não vai pesar nas empresas como no passado. E, sem dúvida, as empresas nos últimos anos conseguiram usufruir desse ambiente de expansão do nosso mercado de capitais para fazer um bom liability management, ou seja, elas conseguiram adequar os seus passivos. Então, a gente não vê agora o ciclo de alta da Selic como um problema para os tomadores de recursos. Agora, a gente está no meio de uma situação confusa na renda fixa. Se no Brasil a gente tem alta de juros, lá fora, apesar dos bancos centrais terem se comprometido ainda com uma política monetária acomodativa e tudo mais, a gente começa a perceber que o mercado vem colocando um ponto de interrogação acerca dos pacotes de estímulo e da consequência inflacionária que isso vai ter. A gente percebeu que as taxas de juros nos países desenvolvidos subiram bastante e, consequentemente, isso afetou os países emergentes, sobretudo aqueles que têm situações um pouco mais difíceis, e aqui no Brasil eu volto a falar do fiscal que o Júlio comentou. Então, aliado à pressão do ciclo de alta de juros, aos nossos desafios fiscais, a gente tem uma situação do mundo desenvolvido está num momento difícil para a parte de taxas. Então, sem dúvida, tudo isso aliado a uma situação de inflação temporária pesada, a gente está olhando os índices de inflação correntes altos, a gente tem uma expectativa de um IPCA desse ano próximo a 4,8%, mas, de toda forma, quando a gente olhar o IPCA acumulado em 12 meses, a gente estima que no meio do ano, ali meados de maio, esse negócio vai estar perto de 8%, 7,8%, enfim, alguma coisa nessa linha. E, sem dúvida, isso também traz um pouco mais de incerteza para a parte de renda fixa. Então, quando a gente olha o que aconteceu em março, a gente junta tudo isso e pega o resultado dos índices de mercado Ambima, lá, os famosos IMAs. Os IMAs são os índices que, enfim, representam ali a cesta de papéis indexados ao IPCA. Então, enfim, resultados negativos, os IMAs que pegam as NTNBs com prazos mais longos, resultados bem negativos. Quando a gente pega o trimestre como um todo, a abertura da curva de juro real, ou seja, das NTNBs, e também do DI, do juro nominal, foi muito forte. A gente pega algumas NTNBs aí abrindo mais de 150 pontos base, o DI mais de 150 pontos base, 200 pontos base em alguns vértices. E, sem dúvida, isso traz um certo desconforto para o investidor que está ali nessa classe de ativos. Só quero sempre fazer a lembrança que, quando você está investindo num ativo de renda fixa, você tem que se olhar sempre para o longo prazo, olhar sempre para a taxa de carregamento desse negócio. A marcação a mercado, sem dúvida, ela é importante, mas se você carregar esse negócio até o vencimento, por mais tempo que você carregar, você vai ter aquele retorno acordado. Então, por mais que a marcação a mercado tenha, sem dúvida, trazido perdas, a gente entende que os pontos de entrada ficam melhores. E, como eu comentei inicialmente, a gente entende que a atratividade da renda fixa vai voltar e aparecer para os investidores. Olhando para a parte de crédito, falando um pouco dos spreads, do prêmio, das debêntures, eles ficaram estáveis agora no mês de março. Então, a gente já tem visto que as debêntures têm operado em níveis de 200 pontos base, ou seja, 2%. Eles pegam um papel, o famoso CDI mais 2%, o que a gente considera muito atraente. Lembrando que no início da pandemia, lá em março do ano passado, esse negócio operava perto de 100 pontos base. Então, a gente já vem percebendo uma estabilidade já próxima aí a 6 meses, desde outubro do ano passado, os spreads estão parados. E o que é interessante, a gente notou que no primeiro trimestre desse ano, a categoria renda fixa voltou a captar. Então, a gente teve um ingresso, esse dado da Ambima, tá, pessoal? Ingresso de 60 bilhões de reais para fundos de renda fixa no primeiro tri, 12 bi agora em março. E eu acho que muito por conta dos investidores realmente estarem fazendo as contas e fugindo um pouco da volatilidade da Bolsa, enfim, de algumas outras classes de fundos. Então, por mais que a classe tenha atraído recursos,
né, os spreads continuam bem comportados aí em 2%, o que a gente considera, sem dúvida, muito atraente para a classe. Quando a gente olha um subgrupo, né, dentro desse mercado de crédito, enfim, no caso das debêntures incentivadas, a gente nota um amadurecimento do investidor. Então, esse é o mercado que já vem no Brasil aqui se desenvolvendo desde 2010, então são 10 anos aí de trajetória desse mercado. E, sem dúvida, a gente notou que quando as taxas subiram muito, os preços caíram, os investidores foram às compras, né? Muito parecido com o que aconteceu na Bolsa ali no início da pandemia. E com a abertura das taxas de juros, a gente notou que os investidores continuaram comprando, o que naturalmente fez com que os spreads fechassem, né? Ou seja, a taxa de juro real ela abriu e o investidor, enfim, continuou comprando os papéis, o que naturalmente tem um reflexo no spread de crédito, no prêmio. Então, a gente viu uma compressão do prêmio de risco das debêntures incentivadas, o que, na nossa visão, é saudável, mas, de toda forma, tem que trazer um pouco de atenção para os investidores, porque há algumas emissões, há alguns emissores que já talvez estejam com um prêmio muito fechado. E é claro, né, que o investidor faz a conta da isenção do imposto para fazer o retorno total desse investimento, que, sem dúvida, tem um diferencial muito grande. Mas foi muito interessante notar esse movimento. Está sendo interessante notar nos nossos fundos aqui, a gente continua, enfim, vendo inflow, né, vendo captação. A gente tem feito uma boa reciclagem dos papéis, então, papéis ali que apresentam um spread que a gente considera magro, a gente tem saído e tem olhado muito para as novas emissões. O Peixoto comentou muito do setor de saneamento, vindo se financiar através, né, de emissão de ações. A gente, essa semana, está tendo no Brasil, né, o ministro da Infraestrutura chamou de Infra Week, né, que é uma semana bem movimentada em infraestrutura. Hoje tem um leilão de 22 aeroportos, a gente vai ter o leilão de terminais portuários, o leilão de uma ferrovia. Então, sem dúvida, isso vai atrair investimentos e a gente não tem a menor dúvida que parte desses investimentos vão ser feitos através de captações via debêntures de infraestrutura. Então, a gente está super animado com esse setor, porque tem bons projetos. Os sponsors, como eu comentei, as empresas estão capitalizadas. Peixoto comentou aqui da Equatorial, a gente pode falar de CCR, a gente pode falar de outras empresas listadas, o que, sem dúvida, vai trazer mais opções para o investidor. Falando um pouquinho dos fundos, das PAs, dos fundos de crédito, a gente continua na nossa parcimônia de alocação, então a gente continua muito atento a essa reciclagem de capital que eu venho comentando. Os nossos fundos estão bem líquidos, né? Então eu posso dizer aqui que os fundos têm carregado um caixa um pouco superior do que talvez a gente gostaria, sobretudo porque, apesar de eu compartilhar a visão do Júlio acerca do ciclo econômico, a gente tem essa incerteza ainda de curto prazo, então eu prefiro ficar com um pouco mais de caixa para alguma oportunidade que venha aparecer. Mas, de toda forma, olhando para o carrego dos nossos fundos, os fundos têm carregos próximos a 200 pontos base, isso já líquido das taxas. Então, quando a gente olha para os fundos de curto, médio e mais longo prazo, e os longo prazos aqui eu vou falar muito dos nossos fundos de crédito estruturado, a gente tem carregos ali nos fundos mais líquidos próximo a 200 pontos base e nos fundos de crédito estruturado próximos e superiores a 300 pontos base, o que, mais uma vez, eu reitero, aliado a uma Selic mais alta, fica muito interessante para o investidor. Então, pessoal, esse era o cenário que eu queria passar aqui, um pouco de renda fixa e crédito, e agora eu deixo aí para o Q&A e para as considerações finais. Obrigado. Obrigada, Faustinho. Pessoal, as questões aqui, as dúvidas, grande parte delas, os gestores já responderam, tanto o Genta quanto o Peixoto, então vocês podem abrir aqui o Q&A até para ter mais detalhes, tá? E a gente colocou algumas pendentes aqui. Vamos lá, eu vou ler aqui. O Celso, ele questiona o Júlio em relação à decisão de não estar investido em juros no Brasil. Você não vê um exagero nas curvas mais curtas, 2023? Ótima pergunta, hein, Júlio? Não. É bom que essa fica para o Júlio mesmo. Não, vamos lá. Boa pergunta, Celso. Eu acho que, para responder essa pergunta, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que lembrar
nós trabalhamos num fundo multimercado, né? Então, como o nome diz, nós temos a opção, né, a cada momento de escolher os mercados que nós acreditamos que tem o melhor risco-retorno, né? Na quais a gente sempre fala que seria a prova mais fácil, né? Aquelas que têm o pior risco-retorno, não necessariamente a gente não gosta do mercado de juros curtos, tá? E eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Sim, a gente acredita que tem bastante prêmio embutido na parte curta da curva, eu diria 22 até 23, mas é um prêmio que vai ficar elevado durante muito tempo, tá? Então, se você me perguntar se eu só pudesse operar juros, aonde eu estaria alocado e se eu estaria alocado? Eu poderia sim estar alocado na parte curta da curva. Hoje eu prefiro a parte de 1 a 2 anos, que nem você citou, o janeiro 23, do que a parte longa da curva, que tem outros riscos. Se eu tivesse que estar alocado, eu preferiria estar na parte até 2 anos, que nem você citou o janeiro 23, ao invés da parte longa. Mas hoje eu acredito que o ganho que você vai ter na parte curta da curva vai demorar a se materializar, tá? Então, eu posso citar aqui um exemplo. A gente acredita que mesmo que o Banco Central siga o plano de voo que ele próprio está sinalizando, que a gente acha que isso vai ocorrer, a gente acha que o Banco Central vai sim, ele acabou de dar uma alta de 75 e sinalizou uma nova alta de 75. A gente acredita que a probabilidade dele dar um novo 75 é altíssima, tá? O mercado especulou que ele poderia acelerar para 100 e tudo mais. Não, a gente acredita que a barra é muito alta, os dados de inflação começaram a vir mais em linha, o fiscal só se tiver uma situação muito excepcional. A gente acabou de ter uma reunião na segunda-feira com o diretor Bruno Serra, parece que eles decidiram até dar um front-load, né, antecipar, dar 2 de 75, pelo menos para quê? Para que ele mitigasse os riscos da inflação de 21, né, superar o teto e tudo mais, mas parece que ele não quer, né, dar um overkill. Ele quer acelerar um pouco mais para cumprir a meta de 21, ancorar a inflação de 22 e depois ele deve desacelerar, né, na terceira, na quarta, provavelmente na terceira para 50 e ir subindo. Então, mas mesmo que a gente coloque um cenário benigno, ele dá mais uma de 75 e depois desacelera, o mercado vai ficar precificando perto de 6,5 aí no final e mais alguns prêmios, tá? Que vão continuar no ano que vem. Então, tem 20 na nossa conta. A gente passando por esse período fiscal difícil, a gente vai ter 20, 30 vezes para ganhar aí no janeiro 23. Sim, pode cair para níveis de 6, 6,20, tá? Esse janeiro 23, mas a gente, como multimercado, a gente tem outras alocações que a gente acha melhor nesse momento, então a gente optou por sair um pouco dos juros e ir para a Bolsa, na qual a gente acha que tem um upside maior, Júlio, simplesmente por isso. Se você me permite, o Júlio falou dos fundos multimercados, a gente tem fundos dedicados aqui às NTNBs, a gente tem o XP Inflação, o nosso fundo de previdência é um fundo que tem uma posição estrutural em NTNBs, e antes da reunião do Copom, a gente fez uma reunião, e nós aqui, o time macro, com o Júlio e tudo mais, e a gente acabou zerando as posições nas NTNBs 22 e 21, 22 e 23. Naturalmente, a gente manteve uma posição no meio da curva, que eu acho que a gente achava que estava um pouco mais segura, sem dúvida, do que a parte longa, mas por conta de tudo isso que aconteceu, não só no Brasil, mas como no mundo, acabou sofreu menos, e a gente acabou salvando bastante retorno aí dos nossos fundos de previdência, tendo zerado essas posições. Para ilustrar, a gente saiu das NTNBs da 22 ali nos níveis de IPCA mais 0,40, esse negócio está operando a IPCA mais 1,30, da 23 a IPCA mais 1, esse negócio está operando a IPCA mais 2,20. Então, sem dúvida, foi uma decisão que a gente teve, e como o Júlio comentou, a gente continua monitorando, ela vai ficar premiada, e aqui é a gente tentar não aqui acertar o timing perfeito, mas conforme esses riscos forem se dissipando, a gente vir ali voltando para essa parte da curva. Só para complementar aí, Júlio. Não, perfeito. E o mercado hoje precifica, grosso modo, aí 6,5, tá, de Selic no final do ano e quase 10%, 9,20 no final de 2022. Tá? A parte longa, grosso modo, a gente acha que as taxas longas vão oscilar entre 8 e 10. Tá? Na parte longa, lá o FRA, curva termo. E agora, infelizmente, por causa do risco fiscal e por causa dos juros de outros países emergentes e americanos, tá? Não é só Brasil, a parte longa de todos os países estão pressionadas. Então, a parte longa vai ficar oscilando aí
entre 8,5 e 10 as taxas a termo, e mais para o topo do range, no nosso entender, porque os riscos fiscais ainda estão muito elevados, então a gente está preferindo não concentrar muito. Só lembrando que nem o Fausto falou, a gente tem um fundo XP Macro também, o XP Macro Juros, tá? Juros ativo. Então, esse é o fundo que a gente vai alocar. Se a gente tiver que fazer alguma coisa, a gente vai ter uma exposição específica em juros naquele fundo, mas no multimercado a gente prefere alocar em bolsa, no momento. Boa, obrigada. O Herculano, Alexandre Herculano, comenta aqui também das NTNBs curtas, ainda devem sofrer muito com a marcação ao mercado, uma vez que os operadores já sabem da abertura da curva de juros. Eu pego essa, Bianca, acho que a gente acabou respondendo aqui, sim, né? Não sei se vão sofrer muito, Herculano, né? Já sofreram, como eu comentei. Então, acho que aqui mais uma vez, monitorar, né, e ir fazendo as alocações conforme a gente vai verificando que os riscos eles forem se dissipando. Eu, particularmente, gosto, né, de monitorar essa parte mais curta, porque a gente consegue pegar grande parte desse carrego aí do IPCA. Né? Eu comentei que o IPCA ele vai seguir pressionado até o meio do ano, 12 meses, a gente tem uma inflação de curto prazo pressionada ainda. Então, a gente acha que, enfim, esse negócio acaba ajudando, né, a você carregar esses papéis, mas, sem dúvida, dadas todas as incertezas que a gente falou, ainda vai ter bastante volatilidade nesses papéis. Obrigada, Faustinho. A Gabriela questiona o Peixoto, qual a visão sobre o minério de ferro e aço? Vamos lá, a visão ainda é positiva, como eu comentei, a gente ainda tem posições ali no portfólio de Vale, CSN e Minas. Olhando para minério, né, você teve, a gente está vendo uma demanda muito forte da China, a gente tem no curto prazo uma discussão relevante em termos de capacidade de aço na China, com toda essa questão de poluição. A gente teve uma província chinesa que iniciou cortes na produção de aço para poder conter ali a poluição. Isso tem sido um debate bastante intenso recentemente. De certa forma, isso reduz um pouco a pressão na compra de minério, mas isso então, isso é um fato, até gerou uma certa realização. Do outro lado, para o setor de aço, é extremamente positivo isso ocorrendo, né? Porque você tem uma redução da produção de aço chinesa e menos supply, né? Menos oferta de aço no mundo. Então, a gente vê para o aço é extremamente positivo. A gente já viu um momento muito bom ali para o setor de aço, aumento de preço aqui no Brasil de quase 50% só em 2021. Então, é um setor que a gente acha, principalmente olhando aqui as empresas brasileiras, né? O mercado ainda não colocou no preço, nas projeções, toda essa alta de preço de aço que a gente teve, além do câmbio mais valorizado. Então, a gente está tendo nesse boom de commodities, né, nesse mini ciclo que a gente está tendo agora, um fator que a gente não teve nos últimos, né, que foi o dólar, o nosso real depreciando com as commodities subindo. Então, é realmente um momento muito único ali para as produtoras de commodities ali no Brasil. Então, a gente segue bem animado ali com o setor de aço. Minério, como eu comentei, tem alguns riscos de curto prazo. Agora, quando a gente olha a valuation também da própria Vale, né, que a gente tem aqui, e até da CSN, hoje o minério está perto ali, acima de 150, 170 dólares que tem oscilado. E a gente vê hoje as empresas precificando um preço de minério abaixo de 100. Então, assim, parece que tem muita gordura no valuation, mesmo se a gente tiver um arrefecimento ali do preço da commodity, que a gente não acredita que mude muito forte, dado que a gente não tem entrada de capacidade de minério no curto prazo. A gente ainda está bem animado. Tá? Obrigada, Peixe. Pessoal, a gente encerra a live de hoje. Eu reforço que ela foi gravada e será publicada no YouTube da Asset nos próximos dias, bem como no LinkedIn. A gente segue à disposição através do canal de Relação com Investidores, via e-mail ri@xpasset.com.br. Obrigada pela participação de todos e um ótimo dia. Tchau, bom dia. Até logo, gente. Bom dia. Obrigado a todos.